O homem do retrato na parede começou a mudar de expressão. O silêncio na Casa Amarela era tão denso que quase podia ser tocado. Não era um silêncio vazio, daqueles que proporcionam paz, mas um silêncio carregado, preenchido com a memória de risadas que já não ecoavam. O rangido fantasmagórico de passos em assoalhos de madeira que ninguém mais pisava e o perfume persistente de lavanda, o favorito de minha avó Elisa, que agora se misturava ao cheiro inconfundível de livros antigos e umidade. Eu, Clara, estava sentada na grande sala de estar, a única luz vindo do crepúsculo que se filtrava pelas cortinas pesadas, revelando as partículas de poeira dourada que dançavam languidamente no ar, como pequenos espíritos em um balé etéreo. Faziam-se exatamente 3 meses desde que minha avó Elisa, o último elo vivo com minha infância mais profunda, havia partido, deixando-me não apenas uma imensa e dilacerante saudade, mas também a herança mais inesperada e enigmática de todas, a Casa Amarela e todo o seu conteúdo, incluindo seus mistérios guardados em cada canto e cada objeto. Eu, com meus 20 e poucos anos, uma urbanista recém-formada, acostumada à efervescência incessante da cidade grande, ao ritmo acelerado das metrópoles, me vi, de uma hora para outra, transplantada para uma pequena vila costeira, onde o tempo parecia mover-se em um ritmo completamente diferente, mais lento, mais reflexivo, quase contemplativo, e onde as histórias sussurradas de geração em geração eram tão palpáveis, tão reais, quanto o vento salgado que vinha do mar e beijava meu rosto. Era um novo mundo, e eu me sentia uma estrangeira em minha própria história. A Casa Amarela era, em essência, uma verdadeira cápsula do tempo, um museu particular da vida de minha avó, meticulosamente preservada por Elisa com um carinho e uma devoção que eu só agora começava a compreender. Cada objeto contava uma história silenciosa. Cada móvel parecia ter uma alma própria, impregnada de memórias. As porcelanas finas na cristaleira, as almofadas bordadas no sofá, os bibelos no aparador. Tudo remetia a uma era passada, a um estilo de vida que já não existia. Mas havia um item em particular que dominava a sala de estar e, por extensão, a minha atenção, quase que monopolizando-a. Era um retrato a óleo de um homem. Imponente, de tamanho quase heróico, a pintura representava um sujeito de semblante grave, cabelos escuros e bem penteados para trás, revelando uma testa alta, e olhos de um cinza profundo que pareciam seguir cada movimento meu pela sala. Uma sensação que me causava um calafrio na espinha. Trajava um terno de época com gola alta e austeridade típica da moda vitoriana, e sua barba, bem aparada e simétrica, conferia-lhe um ar de autoridade inquestionável, quase régio. Era Elias, meu tataravô materno. Uma figura que eu conhecia apenas por fotografias desbotadas guardadas em álbuns empoeirados e por histórias de família que o descreviam como um homem de integridade, inabalável e um dos fundadores ilustres da vila. O retrato era uma obra de arte impecável, capturando a hissura de um homem severo, responsável, e um tanto quanto melancólico, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. No início, a presença de Elias era apenas um detalhe na tapeçaria intrincada da casa, parte integrante de sua atmosfera antiquada. Eu via apenas como parte da decoração, um elo visual e distante com um passado que agora era meu por direito de herança. Eu tentava racionalizar, contava a mim mesma que os dias solitários, o luto ainda fresco e a mudança radical de ambiente estavam mexendo com a minha percepção, com a minha sanidade. O silêncio sepulcral da casa, as sombras dançantes que se projetavam nas paredes com o balanço das cortinas, a melancolia profunda que me invadia a cada anoitecer, tudo contribuía para uma atmosfera propícia a devaneios e divagações. Era natural, eu pensava, que eu sentisse os olhos fixos do tataravô Elias me seguindo, que a sua expressão sisuda aparecesse em certos ângulos e sob certas luzes, mais ou menos triste, mais ou menos reprovadora. Era, sem dúvida, a minha imaginação, claro. Eu tentava me convencer disso. Mas as semanas se tornaram meses, e o que eu inicialmente atribuía à minha mente cansada, ao estresse do luto e ao isolamento, começou a se manifestar de forma mais insistente, mais perturbadora, mais inegável. Uma tarde, enquanto eu organizava os milhares de livros em uma estante antiga de carvalho, cujas prateleiras rangiam sob o peso do conhecimento, levantei os olhos e jurei ter visto um brilho diferente nos olhos pintados de Elias. Não era o reflexo comum da luz do sol ou da lâmpada, mas um tipo de umidade sutil, um brilho que remetia à tristeza mais profunda, quase à beira de uma lágrima não derramada, um pesar indescritível. Eu pisquei, sacudi a cabeça com força tentando espantar a imagem, e a visão retornou à sua estaticidade original, a pose rígida e inexpressiva. Clara, você está louca, murmurei para mim mesma, rindo sem humor, com um gosto amargo na boca.
É apenas um quadro antigo. É a sua mente pregando peças. No dia seguinte, ao passar novamente pelo retrato, a sensação de que algo estava irremediavelmente diferente me atingiu com uma força avassaladora, um golpe no peito. O canto da boca de Elias, que antes era uma linha rígida e inflexível, sem qualquer vestígio de emoção, parecia ter se curvado ligeiramente para baixo, em um leve e quase imperceptível sinal de descontentamento, de mágoa profunda ou de um lamento silencioso. Era sutil, tão sutil que qualquer um que não passasse horas na mesma sala que aquela pintura jamais notaria, mas para alguém que vivia ali, que respirava o mesmo ar que a imagem, a mudança era inegável, gritante. Comecei a tirar fotos do retrato obsessivamente em diferentes horários do dia, sob diversas condições de luz, esperando, no fundo, provar a mim mesma que era apenas um jogo traiçoeiro de sombras, um reflexo enganoso. Mas as fotos que eu comparava meticulosamente, pixel por pixel, lado a lado, mostravam que a minha mente não estava me pregando peças. A expressão de Elias estava mudando. De forma lenta, mas inexorável. O que começou como uma curiosidade mórbida, uma distração bem-vinda em meio ao luto, transformou-se gradualmente em uma obsessão crescente, depois em um medo palpável, que me acompanhava a cada passo. Eu me sentia constantemente observada, não de uma forma ameaçadora ou maligna, mas com uma intensidade que sugeria urgência, uma necessidade premente de comunicação, de desabafo. A cada manhã, eu me aproximava do retrato com uma mistura contraditória de apreensão e fascínio, quase um ritual macabro, esperando para ver qual nova emoção Elias me revelaria em sua tela. Medo, desespero, pânico, piedade. A rigidez de seu semblante vitoriano, que o tornava um ícone de sua época, começou a ceder, revelando um tormento interior que contrastava violentamente com a imagem de honra e estoicismo que a família sempre tivera dele, que os livros de história da vila sempre propagaram. Era como se a tinta, camada por camada, estivesse se desfazendo, revelando a verdadeira alma atormentada por trás da máscara social. Minha vida, que já era solitária por natureza e pelo luto, tornou-se ainda mais isolada, quase reclusa. Eu evitava convidar amigos para a Casa Amarela, com medo de que eles vissem as mudanças no retrato e me julgassem insana, internável. Não conseguia me concentrar em meus projetos de urbanismo. Minha mente estava constantemente voltada para Elias, para o que ele queria me dizer, para o segredo que ele parecia guardar. As noites eram as piores. Eu dormia mal, e os pesadelos me perseguiam, imagens fragmentadas de uma mulher de cabelos longos e esvoaçantes, um rio escuro e impiedoso, e um relógio antigo que, invariavelmente, parava nas 3 da manhã. Eu estava à beira de um colapso nervoso, sentindo minha sanidade escorregar por entre os dedos. Decidi que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer com uma história tão absurda, tão inverossímil. Meus pais, pragmáticos e céticos por natureza, provavelmente me aconselhariam a procurar um psiquiatra e me internar em algum hospício. Minha única esperança era encontrar alguém que lidasse com o passado, com o intangível, com as histórias que se recusam a morrer e insistem em se manifestar. Alguém que talvez acreditasse no inexplicável. Foi assim que conheci Miguel. Ele era um historiador local, conhecido por seu trabalho meticuloso com arquivos antigos e por sua paixão quase obsessiva por objetos com história. Por tudo que pudesse revelar um fragmento do passado. Sua loja Relíquias do Tempo era um labirinto fascinante de antiguidades, cheiro de madeira velha, poeira e mistério. Quando eu entrei, com as mãos trêmulas e as fotos do retrato em meu celular, ele me recebeu com um sorriso acolhedor e olhos curiosos, que pareciam ver além da superfície. Contei-lhe a minha história, a voz embargada pela emoção e pelo medo de ser ridicularizada, de ser considerada louca. Ele ouviu com uma paciência surpreendente, examinando as fotos com atenção, sem um pingo de zombaria em seu olhar. Ele era um homem de uns 40 anos, com barba grisalha bem aparada e óculos de aro fino que desciam ligeiramente pelo nariz, conferindo-lhe um ar de sábio, de intelectual. Entendo sua apreensão, Clara, ele disse, a voz calma e ponderada, que me trouxe um alívio imediato. Quadros antigos, especialmente aqueles com uma forte conexão familiar e uma história intrínseca, podem ter uma energia peculiar. E a mente humana, sob estresse ou luto, é capaz de projetar muitas coisas, de criar ilusões vívidas. Mas essas fotos, a diferença de expressão é inegável, mesmo para um cético como eu. Ele pegou uma lupa e examinou as imagens ampliadas em meu celular. O estilo da pintura, as pinceladas, a técnica usada. É o mesmo pintor, a mesma mão. Mas a expressão não é a mesma. Definitivamente não é a mesma. Miguel, ao invés de me descartar como uma louca, se mostrou fascinado. Ele havia estudado a história da vila por anos,
e a família de Elias era uma das mais antigas e proeminentes, um pilar da comunidade. Ele se ofereceu, então, para me ajudar a investigar, a buscar por qualquer informação, por qualquer resquício de verdade que pudesse explicar o fenômeno. Sua presença cética mais intrigada foi um bálsamo para minha mente atormentada. Eu não estava louca. Não completamente, pelo menos. Havia uma chance, por menor que fosse, de que o que eu estava vivenciando fosse real. Começamos nossa investigação, uma verdadeira caça ao tesouro do passado. Miguel visitou a Casa Amarela, observando o retrato em pessoa. Seus olhos se arregalaram. É assustador, como se ele estivesse vivo me observando, me julgando. Ele trouxe equipamentos sofisticados, câmeras de alta resolução, mas o fenômeno era sutil demais para ser capturado em tempo real, exigindo a comparação minuciosa de frames, de pixels. A doutora Helena, minha terapeuta, me ajudou a processar o medo e a ansiedade crescentes, a separar a realidade da projeção, a manter os pés no chão. Por mais que o chão parecesse estar desmoronando sob meus pés, Miguel e eu passamos dias e noites mergulhados em arquivos antigos da vila. Testamentos empoeirados, registros de nascimento e óbito manuscritos, jornais velhos e amarelados, cartas pessoais que se desfaziam ao toque. A história oficial de Elias que eu conhecia desde criança era a de um homem honrado, um pilar da comunidade, um empresário bem-sucedido e visionário. Mas Miguel, com sua expertise e seu olhar aguçado para detalhes, me mostrou que a história oficial, aquela que é contada nos livros, muitas vezes esconde as verdadeiras narrativas, as verdades inconvenientes, as vidas que foram silenciadas. A Casa Amarela, por sua vez, começou a revelar seus próprios segredos. Em uma das noites, enquanto eu tentava dormir, atormentada por pesadelos, ouvi um rangido peculiar vindo da sala de estar, diferente dos rangidos habituais e benignos da casa antiga. A luz do retrato de Elias parecia mais forte, mais intensa, e sua expressão, de um pavor indescritível, de um sofrimento profundo. Algo me puxava para ele, uma força invisível, mas poderosa. Eu me aproximei, com o coração batendo descompassado, e meus dedos tocaram a moldura pesada e ornamentada. Havia uma pequena fenda na parede, quase imperceptível por trás do retrato, escondida por uma camada de gesso e poeira. Com a ajuda de Miguel, que trouxe suas ferramentas de arqueólogo do tempo, descobrimos um compartimento secreto. Era um pequeno nicho habilmente escondido por detrás da tela, que guardava uma caixa de madeira escura, envelhecida com entalhes delicados. Dentro, havia um diário de capa de couro desbotada, amarrado com uma fita de seda puída, e um medalhão de prata oxidada, com uma fotografia desbotada e quase irreconhecível dentro. Na foto, uma jovem de cabelos longos e escuros, com um sorriso gentil e olhos tristes, que me parecia estranhamente familiar. O diário pertencia a Elias. Suas páginas amareladas, escritas em uma caligrafia elegante, mas que se tornava trêmula e apressada em algumas passagens, desvendaram uma história que a vila havia sepultado no esquecimento, uma história de amor e tragédia que ecoava através das décadas. Elias, o homem de semblante austero e respeitável, havia sido, em sua juventude, atormentado por um amor proibido. Um amor que desafiava todas as convenções e expectativas de sua época. Ele se apaixonou perdidamente por Isadora, uma jovem costureira de origem humilde, a mesma moça da fotografia no medalhão. O amor era intenso, secreto, avassalador, mas condenado pelas convenções sociais e pela rígida hierarquia da época. A família de Elias, proeminente e orgulhosa de sua linhagem, jamais aceitaria uma união com uma mulher de tão baixa estirpe, uma mulher sem sobrenome, sem dote. O diário revelava a angústia profunda de Elias, dividido entre o amor arrebatador por Isadora e o dever imposto por sua família, entre a paixão avassaladora e a reputação imaculada que ele deveria preservar. Ele descrevia encontros secretos à luz da lua, promessas sussurradas ao vento, a alegria efêmera e roubada que encontrava nos braços de Isadora, a única mulher que ele verdadeiramente amou. Mas à medida que a pressão familiar aumentava, a cada dia que passava, o amor se transformava em culpa, em desespero, em um tormento crescente. Isadora ficou grávida. A gravidez, em uma época sem anticoncepcionais, era a prova viva de seu amor proibido, e a sentença de sua desgraça. A revelação da gravidez foi o ponto de ruptura, o estupim de uma tragédia. Elias, pressionado por sua família, que o ameaçou com o deserdamento e a desonra social, foi forçado a romper o relacionamento. Ele deixou Isadora com o coração em pedaços, prometendo ajudá-la secretamente, mas as circunstâncias eram esmagadoras, a sociedade da época, implacável. O diário terminava com uma entrada dilacerante, escrita com uma caneta que parecia ter rasgado o papel.
Tão forte era a pressão da dor. Isadora, humilhada, abandonada, grávida e sem esperança, havia tirado a própria vida, afogando-se no rio que cortava a vila, o mesmo rio que eu via em meus pesadelos. O mesmo rio onde o relógio parava às 3 da manhã. Sua morte foi registrada oficialmente como um acidente trágico, um suicídio discreto que a vila, em sua hipocrisia, preferiu esquecer e apagar de sua história. A criança, fruto daquele amor proibido, nunca nasceu, levada consigo pela mãe em seu ato desesperado. Elias, o homem do retrato, casou-se com uma mulher de boa família, teve filhos, construiu um império financeiro e social. Viveu uma vida de honra e respeito social, mas o diário revelava que ele nunca se perdoou, que nunca se livrou do remorso. A culpa, o remorso, a tristeza pela perda de Isadora e do filho que nunca conheceu, o consumiram por dentro, corroendo sua alma. Aquele semblante austero no retrato não era apenas estoicismo vitoriano, era a máscara de um homem assombrado, atormentado por um segredo que ele levou para o túmulo, um segredo que não podia descansar em paz. Os pesadelos que eu tinha da mulher, do rio, do relógio parando às 3 da manhã, o horário em que Isadora, segundo o diário, havia se afogado, não eram minhas projeções, meus medos infundados. Eram memórias, ecos de uma alma inquieta, tentando se comunicar, tentando encontrar a paz que Elias nunca teve em vida, tentando libertar-se. Naquele momento, enquanto eu lia a última página do diário, com a voz embargada e as lágrimas escorrendo pelo rosto, a expressão de Elias no retrato mudou drasticamente. Não era mais pavor, nem desespero, nem mágoa. Era um olhar de profunda tristeza, de arrependimento genuíno, mas também de uma gratidão imensa, como se um peso imenso, carregado por mais de um século, tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. E finalmente seus olhos se fecharam ligeiramente, e um leve e quase imperceptível sorriso de paz se formou em seus lábios, como se o segredo, finalmente revelado e reconhecido, houvesse trazido a ele a tão sonhada libertação e o descanso merecido. Miguel me olhou, seus olhos marejados, a voz embargada pela emoção. Ele queria que a verdade viesse à tona, Clara. Ele queria perdão. Ele queria paz. E você, de alguma forma, foi um instrumento para essa libertação. A revelação do diário de Elias e da tragédia de Isadora causou um rebuliço sem precedentes na vila. Miguel, com sua credibilidade inabalável como historiador e sua paixão pela verdade, me ajudou a organizar as provas, a contextualizar a história, a dar voz a quem havia sido silenciado. Publicamos trechos do diário, com o devido cuidado e respeito à memória de Isadora e à complexidade da situação. A vila que por décadas havia ignorado o ocorrido, confrontou seu próprio passado, seus próprios segredos. Uma pequena placa com o nome de Isadora foi colocada à beira do rio, em sua memória, uma vida que foi silenciada, mas que finalmente havia sido reconhecida, honrada. A Casa Amarela, que antes me parecia um lugar assombrado pela melancolia, tornou-se um santuário de memórias, um testemunho da força do amor, da resiliência e da verdade. O retrato de Elias, depois que a história de Isadora foi revelada e a verdade veio à tona, nunca mais mudou de expressão. Ele permaneceu com aquele leve sorriso de paz, um homem que finalmente havia encontrado seu descanso merecido. Eu, Clara, fui profundamente transformada pela experiência. Deixei de ser a urbanista pragmática que planejava o futuro em linhas retas, para me tornar a guardiã do passado, a desvendadora de segredos, a contadora de histórias. Decidi ficar na vila, restaurando a Casa Amarela e transformando-a em um centro cultural vibrante, um lugar onde as histórias, antigas e novas, pudessem ser contadas, ouvidas e preservadas para as futuras gerações. Miguel se tornou meu parceiro, não apenas na pesquisa e na gestão do centro, mas na vida. Juntos continuávamos a desvendar os mistérios da vila, a dar voz aos esquecidos, a trazer luz às sombras do passado. A Casa Amarela não era mais um lugar de silêncio denso e pesado, de memórias dolorosas. Era um lugar de vida, de aprendizado, de conexão humana. O vento salgado do mar que entrava pelas janelas trazia consigo não apenas o cheiro de sal e algas, mas também o sussurro das histórias de Elias e Isadora. Uma lembrança constante de que, por mais que tentemos esconder, a verdade sempre encontra um caminho para se manifestar. E que às vezes a paz só é encontrada quando a sombra do passado é finalmente iluminada pela coragem e pela compaixão. E a expressão de um homem em um retrato pode ser a chave para essa libertação, para essa redenção. A vida na pequena vila costeira, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, ganhou uma nova e profunda dimensão após a revelação da história de Elias e Isadora. O que antes era apenas um boato sussurrado pelos mais velhos, um fragmento de fofoca mal-intencionada que ninguém ousava abordar abertamente, transformou-se em uma verdade histórica dolorosa, mas necessária.
A Casa Amarela, agora um centro cultural vibrante, tornou-se o epicentro dessa transformação, um local de encontro e de reflexão para os moradores e para os visitantes curiosos que chegavam à vila em busca de suas ricas narrativas. Minha decisão de permanecer na vila e dedicar-me à restauração da casa e à pesquisa de sua história foi recebida com apoio e entusiasmo incondicionais. Meu conhecimento em urbanismo, que antes eu via como algo distante da realidade de uma pequena comunidade, mostrou-se valioso e adaptável. Eu ajudei a planejar a revitalização de áreas históricas, a organizar o acervo da Biblioteca Municipal e a criar roteiros turísticos inovadores que incluíam as histórias verdadeiras e menos glamorosas da vila, atraindo um novo tipo de visitante, interessado na autenticidade e na riqueza cultural do local, e não apenas nas belezas naturais. As ruas antes desertas de turistas agora fervilhavam com pessoas curiosas, ávidas por conhecimento e conexão. Miguel e eu nos tornamos inseparáveis, nossa sintonia era quase telepática. Nossa parceria profissional na pesquisa e na gestão do Centro Cultural se aprofundou naturalmente em um relacionamento romântico. Ele, com sua paixão por arquivos empoeirados e sua metodologia impecável, era o complemento perfeito para minha intuição aguçada e minha visão artística. Juntos mergulhamos em outros mistérios da vila, desenterrando histórias de imigrantes corajosos, de pescadores destemidos, de mulheres resilientes que, como Isadora, desafiaram as normas sociais e culturais de sua época. A Casa Amarela era agora um arquivo vivo, um testemunho das muitas vidas que a habitaram e das histórias que ela ainda guardava em suas paredes e em seus objetos. O retrato de Elias, a peça central da sala de estar do Centro Cultural, era agora um ponto de contemplação silenciosa. As pessoas se demoravam diante dele, não mais com o medo que eu sentia inicialmente, mas com uma compreensão melancólica e reverente. O leve sorriso de paz em seus lábios pintados era um lembrete constante de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era um caminho para a redenção, para a libertação da alma. Eu observava, e sentia não mais a apreensão, mas uma estranha conexão, um elo profundo com aquele homem que, através de sua dor e de seu segredo, havia me levado a uma jornada inesquecível de autodescoberta e propósito. A placa à beira do rio, em memória de Isadora e da criança que nunca nasceu, tornou-se um local de homenagens silenciosas e comoventes. Flores frescas eram deixadas ali regularmente, não mais em segredo, mas em um gesto público de reconhecimento e respeito pela vida que havia sido perdida. A história de Isadora, uma mulher que havia sido silenciada e esquecida pela história oficial, finalmente tinha sua voz, seu lugar de honra na narrativa da vila. Minha avó Elisa, que havia guardado o segredo de Elias com tanta dedicação e lealdade, ganhou um novo e mais profundo significado em minha memória. Eu a via não apenas como a avó amorosa e excêntrica que me contava histórias de fadas, mas como uma mulher que, à sua maneira, tentava proteger a todos, preservando uma paz social que ela acreditava ser necessária. Seu legado não era apenas a Casa Amarela, mas a complexidade de uma vida vivida em um tempo diferente, com seus próprios desafios e sacrifícios. Um legado de compaixão e lealdade. A vila, que antes era um lugar tranquilo e um tanto adormecido, despertou. Os moradores se uniram em torno do Centro Cultural, participando ativamente de oficinas de história oral, de cursos de artesanato local, de eventos literários que celebravam a riqueza de suas raízes. As crianças, que antes brincavam sem rumo, agora aprendiam sobre o passado de sua comunidade, sobre as histórias que a moldaram, sobre os heróis e os esquecidos. A Casa Amarela, com suas portas sempre abertas, tornou-se um símbolo de resiliência, de transformação, de como o passado, quando confrontado com coragem e compaixão, pode iluminar o futuro e criar um senso de comunidade mais forte. Minha própria vida, que eu pensava ser linear e previsível, se revelou uma tapeçaria rica e complexa, cheia de reviravoltas e surpresas que eu jamais poderia ter antecipado. Aprendi que a arquitetura não é apenas sobre construir estruturas físicas e monumentos, mas sobre construir pontes entre o passado e o presente, entre as pessoas e suas histórias, entre o visível e o invisível. Aquele retrato na parede, que um dia me aterrorizou com suas mudanças de expressão, tornou-se o meu mestre, o meu guia, o catalisador de uma vida que eu jamais imaginaria viver. Eu, Clara, me tornei uma mulher mais forte, mais intuitiva, mais conectada com o mundo ao meu redor. A solidão que me acompanhava na cidade grande deu lugar a uma sensação de pertencimento, de propósito. Miguel e eu, juntos, continuávamos nossa jornada, desvendando segredos, celebrando histórias, construindo um futuro que honrava o passado e celebrava a verdade. A Casa Amarela era a prova de que a vida é um eterno fluir, um constante mudar, e que, assim como a expressão de um homem em um retrato,
A verdade sempre encontra um caminho para se revelar, trazendo consigo a paz e a libertação. E essa, para mim, é a mais bela arquitetura de todas, a mais duradoura e significativa.